Cirurgias plásticas gengivais são procedimentos que mudam o sorriso das pessoas. Mas os pacientes têm muitas dúvidas sobre a nomenclatura que encontram na internet. Gengivoplastia, gengivectomia, qual a diferença entre elas? Então o vídeo de hoje é para esclarecer essa dúvida. Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Juan e hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre cirurgias gengivais. Então vamos falar sobre cirurgias plásticas gengivais. Então, cirurgia plástica gengival é toda cirurgia na gengiva que tem um objetivo estético. Ela pode ser tanto para remoção de um excesso de tecido, como é o caso dos pacientes que têm um sorriso gengival, um excesso de gengiva sobre os dentes, quanto uma cirurgia reparadora reconstrutiva, ou seja, um enxerto. O paciente ele perdeu um pouco da gengiva por algum motivo, pode ser por um trauma, um acidente, ou porque ele tem uma retração gengival causada por uma escovação muito forte. Então ele perdeu um pouco de gengiva e você vai reconstruir, vai colocar gengiva de volta. Então no vídeo de hoje a gente vai focar nessas cirurgias de remoção, que a gente vê muitas vezes na internet como gengivoplastia, gengivectomia, cirurgia de sorriso gengival ou aumento de coroa. Outros profissionais vão dividir a gengivectomia e a gengivoplastia pela questão da função, ou seja, do objetivo. Se a cirurgia tem um interesse mais funcional, ou seja, evitar acúmulo de placa bacteriana, evitar esse tipo de problema, ele vai caracterizar com um nome. Se a cirurgia tem um objetivo estético, ele vai caracterizar como um outro nome, tá? Dentre a gengivoplastia e a gengivectomia. Não faz tanta diferença. A gente vai focar no fato de que elas são cirurgias de remoção de tecido. O que vai realmente fazer diferença para o paciente é se essa cirurgia de remoção de gengiva ela também vai envolver uma remoção de tecido ósseo ou não. Essa remoção de osso é chamada de osteotomia ou osteoplastia, da mesma forma, se é redução em altura ou se é remoção em espessura. E qual é o objetivo dessa remoção óssea juntamente com a remoção gengival? E aí a gente tem uma questão muito importante. A nossa gengiva, ela cobre o osso, ok? Que a gente chama de osso alveolar, o osso que está ali em volta dos dentes. Esse osso funciona como se fosse um mastro segurando uma tenda de circo, onde a tenda é a gengiva e esse mastro, esse pilar, é o osso. Na medida que a gente reduz o tamanho desse pilar, a tenda vai abaixando. Ou seja, se você tem uma perda óssea ou uma remoção óssea, essa gengiva também desce. Então, pessoal, esse aqui é um esquema para explicar para vocês como que é feita a cirurgia, tá? Da gengivoplastia ou gengivectomia e do porquê que às vezes é importante a gente fazer também uma remoção óssea associada a essa remoção de tecido mole, que é o tecido da gengiva. Então esse aqui é um esquema onde a gente vê o dente de lado. Então a gente vê aqui um corte onde eu consigo ver o osso, a gengiva e o dente. Então essa parte aqui, toda cheia de buraquinhos, é o osso. Essa parte de frente do osso, ou seja, o osso da frente, aqui nessa região a gente vai ter o lábio. Então aqui é o lábio, aqui é a gengiva, aqui é o osso da frente, o dente, o osso de trás e aqui é o céu da boca. Então esse aqui é o nosso osso, que é também chamado de osso alveolar. Esse aqui então é o nosso dente. O nosso dente é dividido em duas partes, coroa e raiz. A parte da coroa é a parte que tem que ficar exposta, tá? É a parte branca, a parte mais mineralizada. E a parte da raiz ela fica escondida dentro do osso, tá? É a parte menos mineralizada, mais amarelada, ok? E aqui a gente tem a gengiva aqui do palato, do céu da boca, e aqui é a gengiva de fora. Perfeito. Essa linha azul que eu desenhei aqui é a transição entre a coroa e a raiz. Então ela separa as duas coisas. Toda a coroa deveria ficar exposta, aparecendo do ponto de vista estético. Mas vocês podem ver aqui que uma parte da gengiva está sobre o esmalte, está sobre a coroa, ou seja, escondendo parte desse dente, tornando ele aparentemente menor do que realmente ele é. Então a nossa cirurgia ela vai ser para remover esse excesso de gengiva aqui. Então vamos mostrar aqui, simular como se fosse a cirurgia da parte mole da gengiva. Então, na cirurgia, a gente vai remover toda a parte que está escondendo o dente. Agora, toda
a parte de esmalte está exposta. Mas a gente não termina por aí. Por quê? Vocês veem que o osso ele está vindo bem pertinho dessa transição entre raiz e esmalte. Isso significa que se a gente não remover parte desse osso, a gengiva que a gente removeu cirurgicamente vai crescer novamente e vai esconder o dente. Ou seja, a gente vai ter uma recidiva da cirurgia. Por conta disso, o que a gente precisa fazer? A gente vai medir na hora da cirurgia essa distância aqui e remover esse osso até que a gente tenha uma distância de 2 a 4 milímetros. Essa variação vai ser de acordo com a espessura de gengiva do paciente, a espessura óssea do paciente, enfim, questões mais técnicas. Então a gente vai fazer a remoção durante a mesma cirurgia de parte desse osso. Durante o processo de cicatrização, esse espaço aqui vai ser preenchido por gengiva. E então o nosso paciente vai ficar cicatrizando, ele vai cicatrizar de forma que essa gengiva fique distante, mais ou menos 3, 4 milímetros do osso. Ou seja, toda a coroa, toda a parte de esmalte está exposta, está aparente, não vamos ter recidiva, não vamos ter a perda do resultado da cirurgia. Antes da gente fazer a cirurgia de gengiva, a gente precisa fazer alguns exames. Além do exame de sangue, para a gente ver se o paciente se encontra em condições de saúde boas para realizar a cirurgia, a gente precisa fazer um exame de imagem chamado tomografia. Essa tomografia é um exame radiográfico em 3 dimensões, onde a gente vai observar qual é a altura e espessura de osso que existe ali embaixo daquela gengiva, para a gente entender e calcular se a gente precisa remover osso e gengiva ou se a gente só precisa remover gengiva. Outra cirurgia gengival muito interessante é a remoção de manchas melânicas, ou seja, remoção de excesso de melanina das gengivas. Então, os pacientes, principalmente os pacientes negros e pardos, eles podem ter alguns acúmulos acentuados de melanina na gengiva, o que pode resultar em um aspecto menos estético para alguns gostos. Então, se você deseja remover essas manchas melânicas ou essa pigmentação mais escurecida, é possível. Como? É feito como se fosse um peeling, uma remoção da parte mais externa da gengiva. Porque dentro das camadas da pele, a gente tem uma camada mais superficial, onde a gente vai encontrar essas células, esses melanócitos ali na sua base, e depois tem um tecido embaixo de conjuntivo. Quando a gente remove esse epitélio, remove essas células de melanina, a gengiva fica mais clara, ok? É uma cirurgia que tem um resultado muito interessante e tem uma durabilidade muito boa. Essas células de melanina, elas não se reproduzem, elas não se multiplicam com muita facilidade. Então, a estabilidade desse resultado é bem grande, ok? De tempos em tempos pode aparecer alguns pontos ali com mais melanina, mas de forma geral é uma cirurgia bem estável. Quais são as contraindicações das cirurgias plásticas gengivais? Um exame bem criterioso deve ser feito para, primeiro, saber se realmente existe indicação, se existe um excesso real de gengiva sobre os dentes. Muitos pacientes se confundem, acham que tem um sorriso gengival, que tem um excesso de gengiva, mas não tem. A gente precisa examinar direitinho para ver se existe esse excesso realmente. E os pacientes têm que ter uma boa condição de higiene oral, tá? A gente não vai fazer cirurgia em pacientes que tem inflamação gengival, que não tem um bom cuidado com higiene, porque senão vai piorar mais ainda a situação dele. E também não é bom realizar em pacientes fumantes ou pacientes que têm doenças crônicas não compensadas, não controladas, tá? Diabetes descontroladas, enfim, esse tipo de complicação. Por quê? Além dos riscos envolvidos na cirurgia, no caso dos pacientes fumantes, eles têm uma alteração no processo de cicatrização. Então eles podem não cicatrizar tão bem ou ter mais dificuldade de cicatrizar. Então a gente sempre que possível evita esse tipo de cirurgia em pacientes tabagistas, ou seja, pacientes que fumam. Então eu espero que esse vídeo tenha sido legal para vocês, que tenha sido bem esclarecedor. Se você ainda tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários que eu respondo todos eles. Se você gostou e quer ver mais vídeos sobre esse tema ou outros temas, se inscreve aqui no meu canal e aperta aqui o sininho para você receber a notificação sempre que um vídeo
for lançado aqui no canal, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.